Voltamos com o Tela 1 especial. Agora você assiste ao documentário produzido por Patrick Belém, Do Carro ao Mel. O trabalho é inspirado no documentário Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Essas são as apis mellifera. As apis mellifera são abelhas, insetos extremamente organizados e trabalhadores que vivem agrupados em colônias dentro de colmeias. As apis mellifera são grandes produtoras de mel. As abelhas visitam cerca de 10 flores por minuto em busca do pólen e do néctar, fazendo em média 40 voos diários e tocando 40.000 flores. Com a língua, elas recolhem o néctar do fundo de cada flor e guardam-no numa bolsa localizada na garganta. Elas voltam à colmeia e passam o néctar de abelha em abelha, de modo que a água que ele contém se evapora e o néctar se transforma em mel. O mel é conhecido desde a antiguidade e foi o único alimento doce usado pelo homem até ser substituído por açúcares. O mel é o único doce rico em proteínas, sais minerais, vitaminas, enzimas, dextrinas, aminoácidos e hormônios naturais e essenciais para a vida do homem. Possui ação antibactericida, como poucos alimentos, e é fonte de renda de Hugo. Hugo é um ser humano, que se distingue dos demais animais como cavalos, galinhas e abelhas, por ser bípede, mamífero e principalmente por seu telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. Os seres humanos têm como característica o desejo de entender e influenciar o ambiente à sua volta, procurando explicar e manipular os fenômenos naturais através de suas técnicas. Hugo, como o bom ser humano que é, com bastante carinho e respeito, utiliza o mel que sobra de suas amigas abelhas não só para se alimentar, mas também para levá-lo a um supermercado em troca de dinheiro. O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Ásia Menor, no século 7 a.C. Cristo vem do grego Christos, o que foi ungido, título recebido por Jesus, que, ao que tudo indica, era um ser humano de telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, bem como Hugo. Ao contrário de Hugo, Jesus foi transformado em mito. Segundo os evangelhos, pregava o amor, foi preso, crucificado e realizou uma série de milagres. Estátuas de Jesus estão presentes na maioria das igrejas cristãs. Os fiéis, seres humanos bem como Hugo, colocam flores nas estátuas como sinal de respeito e homenagem a Jesus. Flores são as partes das plantas angiospermicas onde são encontrados seus órgãos sexuais. Flores que, para as abelhas, são mais importantes que dinheiro e estátuas. Mas nem tudo são flores. O dinheiro, criado provavelmente pelo rei da Lídia, é na verdade uma forma de energia e, como tal, não foi ainda compreendido pelos seres humanos. É por eles, em geral, utilizado como meio de adquirir o que se deseja, submeter outros à sua vontade ou de fazê-los trabalhar para si, ao contrário do que dizia Jesus. Hugo submete-se então ao dono do supermercado, que mora em algum lugar na Europa ou nos Estados Unidos, situados no hemisfério norte do globo, onde está concentrada a maior parte do dinheiro do planeta. Através do dinheiro trocado pelo mel das abelhas de Hugo, é possível comprar sua comida, que o sustentará durante um mês. Ao contrário das abelhas, os seres humanos não vivem em colmeias e não são tão organizados. Os seres humanos vivem em grandes aglomerações urbanas, denominadas cidades. As cidades são as áreas mais densamente povoadas do mundo e consistem em grandes agrupamentos de pessoas, ruas, máquinas, placas, lojas e algumas árvores, bem como araucárias. A araucária é um gênero de árvore conífera da família Araucariaceae. As araucárias estão ameaçadas de extinção e são árvore símbolo do estado do Paraná e da cidade de Curitiba. Curitiba é a capital do estado do Paraná, sétima cidade mais populosa do Brasil, contendo 1.851.215 seres humanos. Seu crescimento populacional trouxe vários problemas urbanos, como a alta poluição nos rios, o esgotamento do aterro municipal, o aumento dos índices de criminalidade e a insuficiência do transporte urbano, que é incapaz de atender à demanda, além de grandes congestionamentos e bastante poluição.
Além de o título de capital do carro, com o índice de motorização mais alto do país, a cidade tem um carro para cada pessoa e meia. Os carros, ou automóveis, são veículos motorizados que se utilizam de 4 rodas, movimentados pela autopropulsão movida a combustão interna, que normalmente é gerada por álcool, gasolina, diesel e, em uma minoria, a gás. Ou seja, são bolhas de aço utilizadas pelos seres humanos para se locomoverem em troca de dinheiro, que por sua vez é trocado por movimento, que é trocado por fumaça. Fumaça é a suspensão atmosférica de produtos resultantes de uma combustão. A fumaça gerada pelos automóveis é tóxica quando inalada. Estima-se que 800 mil seres humanos sejam mortos durante um ano devido a problemas respiratórios causados pela fumaça dos automóveis. Para transportar um só ser humano em um automóvel por uma distância de 500 km, são queimados os mesmos 175 kg de oxigênio que um indivíduo respira o ano todo. Um ano é o intervalo de tempo em que a Terra demora a dar a volta completa em torno do Sol. O automóvel é a forma global predominante de mobilidade e subordina as outras mobilidades públicas à sua lógica. Mobilidade, do latim mobilitate, é a qualidade ou propriedade do que é móvel ou obedece a leis de movimento. São, portanto, formas de mobilidade: charretes, bicicletas, patinetes, skates, motocicletas, carros, andar montado a cavalo, andar a pé e até montado em bois. Os seres humanos bípedes, como Hugo e Jesus, nascem normalmente dotados de mobilidade mais ou menos igual, o que significa que têm liberdade igual na escolha do seu destino, bem como cavalos, bois, abelhas e galinhas. A galinha é uma ave galiforme e facianídea, possui bico pequeno, crista carnuda e asas curtas e largas. Uma galinha corre a 14 km por hora, 1 km a mais que um carro nos horários de pico. Os horários de pico são quando milhares de carros ficam presos em grandes engarrafamentos ou congestionamentos, sem nada a fazer senão esperar. Os engarrafamentos são cada vez mais constantes e contêm cada vez mais carros. A gasolina e o diesel, que movem os carros, são combustíveis derivados do petróleo, líquido oleoso, cuja cor varia segundo a origem, oscilando do negro ao âmbar. O petróleo é encontrado no subsolo, em profundidades variáveis, podendo haver acumulações tanto a poucos metros da superfície terrestre, quanto a mais de 3.000 metros de profundidade. De acordo com a Bíblia, o petróleo foi usado como asfalto na construção da Torre de Babel e também na Arca de Noé para sua impermeabilização. Hoje, o pico do petróleo já foi atingido, uma vez que já foi utilizada metade do recurso. Entre os conflitos, direto ou indiretamente ligados ao petróleo, estão a crise petrolífera dos anos 70 e 80, a guerra do Irã-Iraque, a guerra das Malvinas, a primeira guerra do Golfo, a luta armada envolvendo o separatismo da Chechênia, a guerra do Afeganistão, a invasão norte-americana ao Iraque, a guerra da Geórgia e milhares de guerras civis na África e na Colômbia. Além da fabricação do carro, a indústria automotiva também dita a configuração do espaço urbano. Espaço urbano é composto, além de outras coisas, por pistas automotivas, onde não somente o ambiente físico é ditado em seu favor, mas também as diferenças econômicas são intensificadas e a noção de tempo é corroída. Portanto, equidade e velocidade na locomoção tendem a ser inversamente proporcionais. Os seres humanos, dotados de telencéfalo altamente desenvolvido e de polegar opositor, criaram então uma nova forma de dependência, obrigando os seres humanos a satisfazerem de maneira industrial uma necessidade até então realizada de forma pessoal: andar. Pela primeira vez então na história do planeta Terra, as pessoas passam a depender de uma fonte mercantilizada de energia para a sua locomoção. O mesmo automóvel que o leva com toda a tranquilidade até sua casa, mata em acidentes o quádruplo do que guerras e conflitos no mundo. Mundo é o nome dado a tudo que compõe a realidade. O universo dos seres ocupantes da Terra, a soma da experiência humana na história ou a condição humana em geral. No mesmo mundo onde os acidentes automobilísticos matam o quádruplo do que guerras e conflitos, estão presentes mais de 3 bilhões de carros, que, se colocados em linha reta, fariam um total de 21,4 mil quilômetros de fila, mais da metade da circunferência da Terra. Ao contrário da maioria dos seres humanos, Hugo
o amigo das abelhas e produtor de mel, de telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, faz uso da bicicleta no seu dia a dia. A bicicleta é um veículo com duas rodas presas a um quadro que, ao contrário dos veículos automotores, é movido pelo esforço do próprio usuário através de pedais, ou seja, tração humana. Ela tornou possível que o movimento do corpo humano ultrapassasse a última barreira, aproveitando a energia metabólica disponível e acelerando sua locomoção até seu limite teórico. Em terreno plano, o ciclista é 3 ou 4 vezes mais veloz que o pedestre, gastando ao todo 5 vezes menos calorias por quilômetro. Hugo, portanto, vive em outra velocidade e tem outra relação com o tempo e espaço. Ele prefere sentir o vento bater em seu rosto e ser dono de seus próprios movimentos, que são gerados a partir do mesmo alimento que é comprado com o dinheiro que consegue do mel de suas amigas abelhas. Dotado de bicicleta, o ser humano, então, não é mais associado à estrada. Onde não vai pedalando, o ciclista a empurra, controlando seu próprio gasto de energia. Ao contrário do veículo automotor, que torna os homens rivais entre si pela potência, pelo espaço e pelo tempo. Logo, os automóveis não são simplesmente um meio de locomoção, e sua invenção não foi um passo tão grande a caminho do progresso. Os carros são a materialização do tempo é dinheiro, a ideologia de manutenção do poder vigente, o símbolo da cultura de consumo, além de agentes poluentes em termos de organização, poluição sonora, visual e ambiental. Onde se estaciona um carro, cabem 18 bicicletas. Logo, a bicicleta, inventada no século XIX, continua a ser uma máquina dotada de eficiência ainda maior, que implica uma racionalidade social. No sentido de equidade e autonomia, a bicicleta se torna incomparavelmente mais eficiente que os automóveis e é utilizada como símbolo de sua contestação, bem como na bicicletada. A bicicletada é uma atividade lúdica e educativa de reocupação das ruas pelos seres humanos. Uma massa crítica de ciclistas em movimento semelhante a um enxame, que convida a todos para relaxar e interagir, livres do incessante comércio da vida comum. As abelhas estão desaparecendo. Nos Estados Unidos, segundo o maior país apicultor, 60% das populações de abelhas simplesmente sumiram. Não se sabe ainda a causa desses desaparecimentos. Há suspeitas do envenenamento do solo, das flores, do ar e de muita fumaça. Segundo Einstein, um ser humano de telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, bem como Hugo e Jesus, os seres humanos não sobreviveriam 4 anos após a extinção total das abelhas. O Tela 1 especial de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Até a próxima!